Aleluia. Amém, povo de Deus. Graça e paz a todos. Vocês estão felizes? Jesus é bom e o diabo não presta. Você tem essa certeza? O som está muito alto do fundo aqui. Amém? Abra suas Bíblias. Mateus capítulo 11. Preciso dessa chave para que eu vou ministrar. Enquanto você vai abrindo suas Bíblias aí, vou dar um aviso rapidinho. Queridos, sexta-feira, agora, vamos continuar tendo nosso culto. E domingo pela manhã não haverá culto. Amém? Por que domingo não vai haver culto, pastor, pela manhã? Porque eu não vou estar aqui. Então eu não vou poder estar aplicando a carta de Coríntios que nós estamos juntos estudando. Amém? Então domingo pela manhã não haverá culto. Mas à noite terá culto. Amém? Às 19 horas de domingo terá culto normal. Qual dia que não vai ter culto? Então, sexta-feira continua tendo culto, só domingo pela manhã que não vai haver. Amém? Vocês estão aí? Então, escreve-se no seu caderno, anota na Bíblia, anota no celular, que domingo pela manhã não vai ter culto, mas à noite estaremos todos juntos aqui para a honra e a glória de Deus. Amém? Te peço que nesse momento também que você possa desligar seu celular, botar no vibrador, modo avião, para que você não possa ser impedido de receber aquilo que Deus tem para você. A você que está nos assistindo, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida poderosamente. Todos acharam? Mateus capítulo 11, versículo 25, a seguir. E diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste a quem? Aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece ao Pai senão ao Filho, aquele a quem o Filho quiser o quê? Revelar. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de quê? E encontrareis o quê? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Olha nessa parte que está assim, dizendo assim, no 25, no final. E as revelaste a quem aí? Aos pequeninos. Pequeninos aqui significa não criança. Significa pessoas imaturas, pessoas inexperientes. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus, eu preciso dessa chave. Depois a gente vai ler outro texto que eu preciso começar. Então o texto deixa bem claro que Jesus começa dizendo que o Pai ocultaste aos sábios e aos entendidos. Amém? Vocês estão comigo? E revelaste, fala assim, ao imaturo, ao inexperiente. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça pela tua palavra. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por todos que estão aqui. Senhor, leva a cura àqueles que não puderam estar aqui, que estão gripados, que estão com alguma enfermidade nessa noite. Que o Senhor possa estar passando o teu bálsamo e curando em nome de Jesus. Amém? Então esse texto deixa bem claro que primeiro Jesus está revelando quem é o Pai. E ele está revelando que o Pai dele é poderoso, é grande. O Pai dele pode fazer tudo e todas as coisas. Só que ele deixa bem claro que o Pai não revelaste aos sábios nem aos entendidos. Por quê? Porque sábios e entendidos, ele já se acha que é melhor
do que qualquer pessoa. Então Jesus está dizendo que o Pai não revelaste para essas pessoas, revelaste para aquele que é imaturo e inexperiente. Que é inexperiente são pessoas que vai fazer algo que está começando o quê? Aprender, sim ou não? Então são pessoas ainda que são imaturos, faz coisas sem ainda não entender direito, mas que querem fazer, porque deseja fazer, porque queres praticar, porque está aprendendo, sim ou não? Para que a gente manda nossos filhos para a escola? Para ele aprender. E para ele aprender, para um dia ele se tornar um adulto e ter o conhecimento daquilo que ele aprendeu, sim ou não? Sim. Para fazer uma faculdade, para estudar, para passar em um concurso, para ser alguém na vida. Da mesma forma, Jesus está chamando um povo, a atenção dele dizendo: olha, o Pai é o Criador de tudo, é o dono de tudo, e tudo está na mão do meu Pai. Mas observe que meu Pai, Ele ocultou para os sábios e os entendidos. Ele ocultou para aquele que é soberbo, ele ocultou para aquele que se acha que é melhor que as outras pessoas, aquele que se acha que é superior. O meu Pai ocultou e revelou para quem? Fale, para mim, para nós. Mas nós que decidimos estar com um coração disponível para aprender e para praticar tudo aquilo que o Pai quer nos ensinar. Isso depende de cada um nessa noite, amém? Logo após, Jesus vai começar a dizer que se não conhecer o Filho, não vai conhecer o Pai, não vai saber quem é o Pai, porque tudo do Pai está na mão de quem? Do Filho. Que filho é esse? Jesus Cristo, aquele que veio sobre a terra, aquele que foi a uma cruz e venceu a cruz, aquele que venceu contra o pecado, aquele que venceu contra a morte, aquele que venceu a soberba, aquele que venceu as inverdades, aquele que venceu a mentira, aquele que venceu tudo aquilo que se levanta que não é uma verdade. Ele venceu tudo sobre a terra. Mas ele diz na sua palavra, que Mateus escreve dizendo que se não conhecer a Ele, ninguém vai conhecer o Pai. E conhecer Jesus não é que muitos conhecem. Muitas pessoas conhecem que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus é um grande profeta, que Jesus vai voltar sobre a terra. Isso não é conhecer. Isso não é. Isso é alguém que ouviu, mas não conhece. Porque para conhecer Jesus, eu preciso aplicar tudo aquilo que Jesus vivenciou sobre esta terra. E vivenciar sobre essa terra não era só uma vida comum de acordar, trabalhar, comer e dormir. Era uma vida que estava diante de um Pai, se revelando todos os dias a vontade do Pai na sua vida. Por isso que ele diz na sua palavra: se não me conhecer, não vai conhecer o Pai. Porque para conhecer Jesus, você não é só de ouvir Jesus. Você tem que andar no mesmo caminho que Jesus andou. Você tem que praticar o que Jesus praticou. E você tem que ser como Jesus foi e é. Você está aí? Vamos para a palavra, vamos começar. Então, quando Jesus se apresenta diante disso, Jesus diz sobre o povo: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Qual o grande problema? Muitos vêm para Jesus, mas não para Jesus. Vêm para uma reunião de culto, esperando do que Jesus só mude o seu fardo. Só que tire você da opressão de estar oprimido. Querem trocar o fardo, mas querem viver na mesma vida que está vivendo. Não tem como, irmão. Alguém que quer crescer na vida, alguém que quer crescer espiritualmente, alguém que quer crescer profissionalmente, esse alguém, ele vai ter que mudar a sua rotina de vida. Quando uma mãe que não é mãe, que passa uma gestação com um filho na barriga, quando ele nasce, a sua vida muda. Muda ou não muda? Muda. Porque agora o seu estado, que era de solteiro, agora se passou o estado de uma mãe. Então a sua rotina, ela muda, porque se tornou mãe. Assim como um pai que não gerou 9 meses na barriga,
mas ele foi a semente progenitora que gerou na mãe do seu filho. Então também a sua vida agora não é mais uma vida como ele vivia antes, como solteiro. Ele passou a viver agora uma vida com grande responsabilidade. Certo que nem toda mãe, nem todo pai tem essa grande responsabilidade. Mas quem se torna mãe, que se torna um pai, a sua vida muda. Seus comportamentos muda. A sua história de viver muda. Por quê? Porque você agora mudou o seu estado de solteiro para um estado de casado. Ou você mudou o seu estado que não tinha obrigação por nada e passou a ter obrigação. Quanto de nós aqui, do meu tempo, Chiclete vai alcançar aqui, Elenivaldo, acho que do lado cansou, não sei, seu Neinha, não sou da sua idade de vocês, mas a gente chega lá. Quem não jogou Good, que era a nossa brincadeira, era Good. Era Good. Hoje, se você perguntasse às crianças de hoje o que é Good, não sabe. Agora olha bem para cá. Antes vivia jogando Good, não se preocupava em comer e nem pagar conta. Porque a gente tinha uma vida que não tinha responsabilidade. Mas no dia que a gente começou a crescer, papai viu o pelo saindo na boca, olha, estava criando barba, trabalhar. Na minha época eu fui trabalhar com 8 anos, foi para 9. Lixar massa de carro. E eu retava com meu pai que chegava sábado, o cara não me dava R$1. E quem é da minha época vai saber. E quem disse que era para ele lhe pagar? É para você aprender a profissão. Hoje o menino vai trabalhar, papai. Se você levar o filho, vai me dar quanto? Você entendeu aqui? Quando nós crescemos, tornamos-se uma responsabilidade, porque amadurecemos. Jesus está dizendo que Deus ocultou para os sábios, para os entendidos, e deu para alguém que é inexperiente, aquele que jogava Good, aquela mulher que jogava nono 1, lembra que era nono 1 constantemente, não tinha responsabilidade, glória a Deus, aleluia, o pai e a mãe se acabando, mas você estava lá no nono 1, lembra? Então Deus está dizendo, olha, eu estou ocultando para os sábios, estou dando agora para os inexperientes, os imaturos. Por quê? Porque um dia a gente não sabia a respeito desse Deus. A gente conhecia Deus, a gente sabia quem era Jesus, mas sabia por falar. Não tínhamos um relacionamento. Na minha época tinha uns anciãos que ia na igreja, que dava outro nome, que eu me esqueci agora, que levava aquelas bíblias azulzinhas. Os Gideões. Eles iam levar aquela Bíblia para todas as pessoas. Qual era o papel dele? Evangelizar. Para que aquelas pessoas recebessem, criassem uma curiosidade de abrir aquela Bíblia e ler. Para conhecer a quem? Jesus. Para conhecer a Deus. Para sair uma mente que possa ser que seus pais não tinham conhecimento de quem era Deus e quem era Jesus, e você passasse a ter o quê? Conhecimento. E Jesus diz, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos... Então muda-se uma rotina. Não tem como você dizer que conhece a Jesus, que continua vivendo uma vida como antes. Isso é sinal que alguém não conhecia Jesus. Não tem como você conhecer Jesus e não ter uma responsabilidade. Aprender quem é Jesus, aprender o que Jesus espera das nossas práticas, da nossa conduta e do nosso comportamento. O Evangelho não está localizado em 4 paredes, em um espaço. O Evangelho está associado dentro de mim e dentro de você. Por isso, quando eu troco o meu fardo, que é pesado, que é fadigante, que é oprimido, pelo um fardo suave e leve, automaticamente as pessoas que me viam antes e me vê agora já vê uma mudança. Porque toda mudança
vai despertar tanto em você como em pessoas que estão olhando para você algo diferente. Se você era alguém que bebia, parou de beber. Se você é alguém que xingava, parou de xingar. Se você era alguém que se irava da noite para o dia, parou de se irar. Se você é alguém que falava alto, parou de falar alto, começou a falar manso. Por quê? Porque você entendeu que o seu fardo estava pesado, e o fardo que Jesus tinha era um fardo suave e leve. Então, quando nós tiramos o fardo pesado, quando nós saímos da nossa prática de vida que não estava vivendo com Jesus, só era caos, só era dor, só era dificuldade, só era problemas almáticos, não via saída nenhuma. Mas quando Jesus troca, a gente aprende que Ele não tira totalmente o fardo, porque se Ele tirar, a gente vai deixar Ele. Mas e qual é o interesse dele? Trocar o nosso fardo para a gente aprender a viver com entendimento, sabedoria e praticar aquilo que Ele praticou, e a gente ser feliz. Porque se Ele passou por essa terra e teve aflições, significa que o fardo não pode ser totalmente tirado. Porque se Ele levou, também nós temos que levar. Agora nós temos que andar com fardo suave e leve, que é o fardo de Jesus. Mas se eu não reconheço Jesus, se eu não conheço Jesus, se Jesus não manifesta dentro da minha vida, eu continuo o homem que está na igreja, mas continuo vivendo as minhas práticas do mundo. Eu só visto uma capa dizendo que eu sou crente, visto uma roupa que eu sou crente, mas verdadeiramente eu não sou crente, porque minha conduta continua do mesmo homem, do homem caído, do homem ignorante, do homem soberbo, do homem que não ama, do homem que não consegue gerar uma paz, do homem que tem todas as práticas errantes. E é aqui que a gente vê o que é que nós estamos vivendo, que tipo de fardo nós estamos carregando, qual é a vontade de Deus que nós estamos caminhando. Porque quando Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, todas aquelas pessoas que ouviram isso disseram: nossa, vai ser bom, vai ser maravilhoso. Mas quando eles se aproximaram de Jesus, Jesus disse: eu vou fazer tudo isso em vocês, mas vocês precisam entender uma coisa: se vocês não me reconhecerem e viver como eu vivo, esse fardo não pode ser trocado. Mas se vocês me reconhecer, se vocês entenderem aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo, vocês viverão dias que vocês nunca viveram em sua vida. Porque o meu Pai nunca fez nós para vivermos um tempo de oprimidos, um tempo de escravidão, um tempo se sair do nosso Pai. Ele fez sempre a gente para viver novidade de vida em Cristo Jesus. Pastor, mas para isso acontecer, Jesus vai dizer: tome a sua cruz e siga-me. Então, quando trocamos um fardo, nós pegamos uma cruz, que é um fardo suave, leve. Por que suave e leve? Porque agora não pratico mais como eu queria praticar na minha vida. Agora eu pratico a minha vida vivendo em Cristo Jesus como Ele viveu. Está conseguindo entender? É aí que funciona. É aí que as pessoas dizem: não era fulano? O que foi que aconteceu? Não aconteceu nada. Fulano só conheceu a Cristo e decidiu dentro de si, não esperando alguém futucar, não esperando ninguém empurrar, decidiu por si mesmo, dizendo: eu vou trocar meu fardo, eu vou viver uma vida que Deus espera que eu viva. E quando você passa a viver, as pessoas olham para você e dizendo: onde é que você está? Ela está querendo dizer: o que foi que você encontrou que mudou a sua vida? Porque eu também quero. Aqui tinha uma moça chamada Tamile, ela congregava com a gente.
E a irmã dela começou a ver um tempo que Tamile estava caminhando, crescendo espiritualmente. E a irmã dela um dia veio aqui, orei, tinha um caroço, sumiu. Aí ela começou a vir alguns cultos, e aí eu orei, o demônio manifestou. E o que acontece? Diante disso, ela fala: eu quero conversar com o senhor. Eu falei: bora lá no gabinete. Ela foi conversar comigo. E ela disse: eu quero aprender esse negócio de discipulado. Aí eu falei: mas discipulado só para quem é crente. Você tem que aceitar Jesus para tomar o discipulado. Ela: não, porque eu vejo que Tamile mudou muito. Porque Tamile mudou o fardo, mudou a conduta de viver. E isso despertou na irmã. Ela não me disse qual foi a causa. Ela disse que houve uma mudança e era notório aos olhos deles. Mas não era só o discipulado, porque o discipulado é aplicado à palavra de Deus. Que há um permitir, uns se permite e outros não. Uns ficam com medo e outros se lançam. E ela morreu, irmão. Não aceitou Jesus e morreu. Você acha que Jesus queria que ela morresse sem ele? Eu acredito que não. Você está aí? Então olha bem para cá. Ela queria trocar só o quê? O fardo. Porque quando eu disse: mas tem que aceitar Jesus, você quer aceitar Jesus? Ela: eu penso um dia. Não deveria pensar, deveria dizer: eu quero. Se isso é o que mudou ela, também vai me mudar. E eu quero. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver que aparentemente é fácil trocar o fardo. Porque quem não quer trocar o fardo? Toda a humanidade quer trocar o fardo. Qualquer pessoa que está passando algum problema, aflição, sendo oprimido, quer trocar o fardo. Mas quando eu troco o fardo, eu preciso viver aquilo que Deus mandou viver através de Jesus. E isso é ruim. Por quê, pastor? Porque eu vou negar a mim mesmo. Vou negar minhas vontades, vou negar algumas amizades que estão em volta de mim, por amor de Jesus, para andar no caminho que Jesus me chamou, para eu viver como Ele viveu. E isso tem diferença. Primeira coisa, se é uma pessoa que bebe, tem que parar de beber, porque Jesus não andava bebendo. Mas pastor, Jesus bebia vinho. Bebia vinho. Era uma cultura dentro de Israel, uma cultura prática dos judeus. Porque a sua água não é boa, todo mundo que vai estudar aquilo já sabe. Eles bebiam mais vinho do que água. Mas hoje não. Hoje eles já fizeram encanação, buscaram água de outros lugares melhores. Então, se você bebia, você tem que parar de beber. Agora você tem que beber suco, bastante água de coco, porque isso vai gerar saúde dentro de você. Mas mudou. Aí você vai vendo que seu bolso agora melhorou. Você passou a ficar agora mais feliz, porque as suas contas você está conseguindo pagar. Por quê? Porque antes não sobrava dinheiro e agora sobra. Antes você gastava em vão, agora você gasta, organizado. Então o fardo está se mudando, a estrutura muda, o semblante muda, as pessoas vão vendo como você vivia e como você está vivendo. Mas para trocar o fardo eu preciso ter coragem. A primeira coisa que você precisa entender, quando eu olho para Jesus, decido caminhar com Jesus, eu tenho que ser um homem ou uma mulher de coragem. Quando eu tomar uma decisão, não vou olhar para trás, porque atrás não me pertence mais. O que me pertence é o que está lá na frente. O segredo das melhores coisas da vida nunca está atrás, sempre está na frente. Vocês querem saber por quê? Porque tudo que está na frente vai ter desafio, não é de graça. Deus disse: eu vou te levar para uma terra que emana leite e mel. A terra não estava atrás, a terra está lá na frente. Jesus disse: Ló, vamos, pega a sua família e vem. Não olhes. A mulher dele olhou. Ela viu que aquela prática era tão gostosa que ela preferiu dar uma olhada para trás. Jesus nunca manda ninguém olhar para trás. Um dia um discípulo de Jesus andando com Jesus disse: deixa eu enterrar meu pai. Olhando para trás, Jesus disse: deixa os mortos enterrar os mortos.
Vamos olhar para frente, tem muita coisa lá na frente. Quem olha para trás vai ver aflição, vai ver dor, vai ver perca, vai ver dificuldade, vai ver todos os problemas que já viveu, e isso pode te acarretar no presente. Então você tem que olhar o futuro andando no presente, para frente. Você acha quantas pessoas, quando você decide andar com Jesus, tem culto na igreja, domingo de manhã, e tem a praia, um bocado de gente pegando a boia, todo mundo dizendo, vamos para a praia nadar. Quantas pessoas não vai dizer para você, bora? Mas são essas pessoas que um dia vai chicanar do seu rosto. Diz que é crente e deixou a igreja. Elas mesmo. É crente em nada. Crente é fulano que está lá na igreja. Você não, você veio. Você negou a fé. Sim ou não? Todo mundo se reuniu. Bora, pessoal. E você falando, eu não vou não. Santão, fique aí religioso. Mas esse religioso que ficou, que mudou seu fardo, quando entra em depressão, Jesus tira. E aquele que não troca o fardo, se mata. Porque não tem saída. A não ser Jesus. Confessar e pedir arrependimento. Vocês estão aí? Então Jesus guardou isso para os pequeninos, para aqueles que não são, para confundir os que são. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28. Eu busco os improváveis, aqueles que não são, para confundir os que são. Aqueles que não deveriam ser, mas o que será. Enquanto muitos estão procurando palavras de motivação, Jesus está procurando alguém que o ame, alguém que troque o fardo, alguém que decida andar como ele andou, alguém que decida amar o Pai e ser olhando para ele, porque quem conhece ele, vendo ele, andando como ele anda, está conhecendo o verdadeiro amor, o Pai Celestial. Então vamos lá, irmão, cutuca teu vizinho. Você quer entender isso? Aprenda a carregar sua cruz, porque se você não carregar sua cruz, você não vai conseguir viver o Evangelho de Cristo. Fale com todo amor, o Evangelho de Cristo é negar você mesmo e andar com Cristo. Abra comigo em Romanos capítulo 12. Aleluia, Jesus. Já estou encerrando, irmão. Romanos capítulo 12. Os irmãos já estão acostumados a pregar 1 hora, 40 minutos. Vamos lá. Romanos 12, 1 vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Em outra tradução não é rogos, suplicos. E suplico é diferente de rogo-vos. Suplicos é alguém que está constantemente chamando a atenção de alguém. Senhor, Senhor, Senhor. É alguém que está suplicando. Alguém que roga alguém: ô fulano, e morre aí. Mas a tradução original é suplicando. Alguém que não se cansa enquanto ele não ouvir. Aí o texto está dizendo: irmão, rogo pela compaixão de Deus, que apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Deixa eu te dizer, o que Paulo está dizendo: se você está aqui com o seu corpo, se você está aqui com os seus membros do seu corpo, mas se você não está entendendo, não está nesse lugar, o seu culto não é racional. Se você estiver aqui agora, sua mente estiver lá fora, passeando em algum lugar, preocupado por alguma coisa, você não está diante de Deus, porque você não está vivendo um culto racional, culto com entendimento, culto com sabedoria. Enquanto muita gente está procurando, me dá a chave da vitória, Paulo está dizendo: se o culto é racional,
Se você começar a entender as palavras de Deus através de Jesus, a sua vida muda, a sua casa muda, e as pessoas que estão andando com você é obrigado a mudar. Por quê? Pelo estilo de vida que você vive. Por quê? Porque você agora não vive mais você, lembra? Você trocou o seu fardo. Eu costumo dizer aqui, quem vai no bar vai procurar o quê? Bebida. Quem vai para o médico vai procurar um médico. Quem vem para a igreja vem ouvir quem? Vem ouvir a palavra de Deus. Então se eu vou vir para a igreja, a minha mente tem que estar com uma mente de equilíbrio irracional. Por quê? Porque o diabo vai querer nos atingir naquilo que a gente está preocupado. Então Paulo está dizendo: apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo. Paulo está dizendo: não precisa mais matar bode, não precisa mais matar ovelha. Não! Jesus já fez isso por mim e por você, para que nós possamos agora transicionar a nossa vida, que era de pecado, trocando um fardo e procurar ser santo, como Jesus é santo. Mas para isso eu preciso apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, instrumento para o Senhor. Mas que meu culto seja racional. Racional é entendimento. Não adianta você ir em um culto e alguém te perguntar o que foi pregado e você dizer: foi 2 por 1. Você não estava no culto. Você estava no ambiente onde estava acontecendo o culto. Porque o culto verdadeiro é o culto que você entende a palavra de Deus. Você pode estar em um ambiente, mas você pode estar vazio, porque as palavras de Deus não tocam dentro de você, não muda sua consciência, não muda seu estado sentimental e emocional, porque você não está no crente. Ele está não é crente, ó. Você não está no ambiente e não está sendo crente. Porque deixa eu te dizer, quando alguém morre, a gente leva no cemitério e vamos se pôr. São 100 pessoas que estão subindo com o morto. Volta quanto? Volta quanto? Só a Rose sabe fazer conta aqui. 99. Só a Rose. Ninguém quis arriscar a Rose para não errar. Mas você acertou. Só volta. E qual o sentimento das 99? Qual o sentimento? Tristeza? Não, não só isso. A gente volta refletindo. E se fosse eu, será que eu subia? Se fosse eu, Deus tem se agradado do que eu estou vivendo? E se fosse eu, estou na igreja, mas será que eu não estou sendo uma capa para Deus? E não estou aplicando um culto racional? Será que eu só fico mais no momento do ápice da glória de Deus, quando Deus desce na igreja, mas eu não entendo o que Deus tem para a minha vida, para eu viver aqui nessa terra? Porque Ele disse para Pedro: você comerá 100 vezes mais sobre essa terra. Ele não disse para Pedro que não ia passar por aflição, mas também Pedro ia comer 100 vezes mais. Então alguém que vem à igreja é alguém que está dizendo: fala, Senhor, que eu quero ouvir. Fala, Senhor, que eu preciso de uma palavra. O pregador pode pregar 1 hora de relógio, mas uma palavra pode mudar sua vida, pode resolver sua história, pode resolver a história dos seus filhos, pode resolver a história da sua família, pode resolver a história dos seus familiares, pode resolver a história de uma cidade, pode resolver a história de uma nação. Mas para isso, eu preciso entender que quando eu venho para esse lugar, o meu ouvido é dele, a minha boca é dele, os meus olhos é dele, e tudo que for liberado sobre esse lugar, eu quero aprender e entender para eu praticar lá fora. Versículo 2, Paulo vai dizer: e não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Metanoia, no grego aqui é metanoia, transformação. Jesus está dizendo: troca seu fardo. Paulo está dizendo: troca sua mente e troca o seu comportamento.
a mesma coisa. Porém, Jesus falou de fardo suave e leve. Paulo está dizendo: transicione sua mente, seu coração e seu comportamento para viver algo novo de Deus. Então Paulo vai dizer: não sedes conformado com as coisas deste. Que coisas são essas, pastor? Sistema. Como algumas pessoas vivem. Pastor, cita para a gente entender. Tem gente que para subir, ganhar cargo, pisa em todo mundo. Para a gente conseguir alguma coisa na vida, ele diz: as coisas mais dos espertos. Maltrata a pessoa, desfaz de pessoa, cria mentiras de pessoas para ganhar aquela oportunidade, dizendo que aquela pessoa não quer. Eu conheço até uma pessoa que estava na empresa e trabalhava com outro amigo, e o amigo sempre dizendo: eu quero sair da empresa, não quero ficar nessa empresa mais não aumenta nosso salário, não muda. Aí essa pessoa veio conversar comigo: cuidado, esse amigo está com inveja de você, porque você ganha nesse lugar bem também. E o que ele quer fazer? Tirar você para pedir aumento para ele. Mas não deu ouvido. Sabe o que aconteceu? O amigo ficou. E a pessoa que caiu na conversa do amigo começou a reclamar da empresa. E o que a empresa fez? Vai embora. Porque ele não entendeu que Jesus disse: não aceite as coisas desse mundo. E por falar demais, saiu. E aquele amigo ficou, porque aquele amigo não falava, já estava no ouvido daquela pessoa, porque queria tirar aquela pessoa para que ele ficasse como bom. Essas coisas deste mundo. É alguém que não ama mais o próximo. É alguém que quer se resolver, mas quer acabar com o outro. Paulo está dizendo: transformai-vos, não aceite. Renova sua mente. Quando ouvir pessoas desfazendo de outra, corta na mesma hora. Não aceite, porque se você aceita, um dia alguém vai fazer com você. Então se você anda na luz, se você trocou seu fardo, Paulo está dizendo: ei, não se conforme com as coisas que esse mundo pratica. Se alguém vai conversar com você e está fofocando de alguém, corte. Porque Jesus nunca foi fofoqueiro. Jesus nunca participou de roda que não venha para crescer, que não venha para diminuir, mas sempre para... Vai conversar? Vamos conversar, Sônia. Mas fulano de tal... Acabou a conversa. Se não é para crescer, é para diminuir, eu prefiro não conversar. Porque meu papel é para fazer o que Jesus fez. É pegar o fraco e colocar no lugar forte. É pegar aquele que não se acha e dizer: você pode conseguir com Jesus. Porque meu papel não é colocar para baixo. Meu papel é levar para o crescimento. Um dia falaram a respeito de João Batista. João, aquele homem que você batizou, a multidão toma atrás dele e está batizando. João disse: porventura eu menti para vocês? Eu dizia sempre que viria um maior do que eu, que ele cresça e eu diminua. O papel de João foi apresentar Jesus, e o papel de Jesus é nos apresentar a Deus. Então as coisas desse mundo são tudo ao contrário do que Jesus veio fazer. Jesus vem amar, o mundo não te ama. Quem são o mundo, pastor? São pessoas que andam com você, diz que te ama, mas não ama. É porque você está servindo a ela por alguma coisa. E essa coisa ela diz: eu te amo. Ele diz: eu te amo. Porque quem ama verdadeiramente, independente se dá ou se não dá, se faz alguma coisa ou se não faz, ama você por você. Porque ama você por você, porque você é parecido com Jesus. Você está aí? Então Jesus, através de Paulo aqui, com a palavra, vai dizer: renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E é aqui que a gente precisa entender, irmão.
Tudo que o mundo vai desvincular as coisas boas, não é para você aplaudir e nem dizer estou com você. Porque isso fere um princípio diante de Deus. Se alguém está gerando desacordo, não participe. Mas se está gerando acordo, participe. Está fazendo por bem? Participe. Quando está todo mundo apredejando aquela pessoa, não participe daquele grupo que está apredejando. Vai e ajude a pessoa. Faça ao contrário. Eles também vão te apredejar, porque ele estava apredejando aquela pessoa e você foi lá, ficou no lugar dela, vivendo e entendendo que um dia pode ser você. Então você fez certo. Só você lembrar, pegaram a mulher em João 8 e disse: a lei de Moisés diz que todo adultério que é pegado tem que ser apredejado. O que é que o Senhor diz, mestre? Ele disse que não tem pecado. Mas ele vai até aquela mulher e diz: cadê teus acusadores? Ele faz ao contrário. Ele deve dizer: você pecou, eu posso te apredejar porque eu não tenho pecado. Mas ele diz para ela: vá e não peques mais. Que lição maravilhosa. Que lição Jesus nos ensina. Porque o sistema o tempo todo quer nos colocar para baixo, quer nos colocar como inferior, quer nos colocar como pessoas fracas, pessoas que não têm valor. Enquanto Jesus está nos valorizando, mas a gente não acredita no valor que Ele nos dá. Porque a gente quer ser aplaudido pelo homem, mas não queremos ser reconhecido pelo céu. A gente muitas vezes acha que para funcionar alguém tem que dizer: Helenivaldo, que bênção você fez aquilo. Aí vai se sentir bem. Mas se alguém dizer: nossa, que coisa ruim você faz, enquanto não vê a aprovação de um homem, vai ficar no mesmo lugar. Porque aquela palavra decepcionou. Aí Paulo está dizendo: não se conforme com as coisas desse mundo. Experimente qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Paulo começa dizendo: experimente. Em outras traduções está dizendo: quando você experimentar, você vai ver quanto tempo você não deveria estar errado nesse lugar. Mas o medo não te deixou. Mas quando você entendeu, você vai dizer: quem não disse assim: se eu soubesse que ser cristão era bom, já tinha vindo, eu fui assim quando eu aceitei. Se eu soubesse, já estava há muito tempo. Porque na minha mente passava aqueles crentes, tudo fechado. Aí dizia: meu Deus, você é crente para ficar assim? Aí quando eu olhava para a palavra, Jesus sorria, Jesus brincava com seus discípulos. Mas por quê? Porque ensinaram aquelas pessoas de forma errada. A gente tem que aprender a se amar, a gente tem que aprender a brincar, mas também a gente tem que aprender a ficar no momento sério. Jesus ensina isso dizendo: o homem tem que ter o alto equilíbrio. Mas isso não impede de a gente jogar bola, isso não impede de abraçar alguém, isso não impede de a gente dar risada. O evangelho de Jesus é o evangelho que Jesus amava as pessoas. E para amar, você vai ser alguém com cara de chuchu, com rosto de chuchu, com rosto de abóbora? Não! Você vai parecer uma pera. Você vai ser uma cereja que é atraente. Todo mundo quer estar perto. Por que você acha que Jesus disse: nós temos que ser o sal e a luz desse mundo? O sal dá o quê? Como é que você vai chegar em um lugar, ficar com o rosto de chuchu, cara de abóbora? Você acha que as pessoas vão querer viver isso? Ela tem que entender que Jesus é de amor, Jesus é de paz, Jesus também traz espada, Jesus também brinca, e Jesus leva a saúde através da sua luz. Qual é a diferença, pastor? A diferença é quando alguém não é transformado, quando alguém não muda o seu fardo,
quando alguém não decide transformar a mente e o comportamento, vai viver sempre a mesma crise, porque está vivendo em ciclo e não em ciclos. E Jesus nos chamou para a gente romper cada dia um dia de novidade de vida nele. Estou vivendo hoje, amanhã tenho que ser melhor do que hoje em Cristo Jesus. E como eu se torno assim? Vamos lá, eu disse que já estava encerrando e vamos começar a encerrar agora. Versículo 3: porque pela graça que é me dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Paulo está dizendo, um vai falar em línguas, outro vai pregar, outro vai cuidar, outro vai abraçar, outro vai amar, mas fazer isso na medida de fé que Deus te deu. Vamos lá. Porque assim como em um corpo tem muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O texto está representando um corpo. Esse braço está no mesmo corpo, mas ele não faz a minha função do meu nariz, mas ele está no mesmo corpo. Você está no corpo. Qual é o corpo? A igreja de Cristo. Mas possa ser que você não é pregador, possa ser que você é alguém para abençoar o reino, possa ser que você seja alguém operando nesse membro, que você seja alguém de aconselhar. Mas Paulo está dizendo, quando você experimenta qual é a boa, perfeita vontade de Deus, você vai se autodescobrir o que Deus colocou dentro de você para você viver nele. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação. Paulo está dizendo, quando você mudou o seu fardo, quando você mudou seu entendimento, seu comportamento, você vai descobrir o que foi que Deus te chamou para viver nele. Qual é o dom que está operando em você? Aí depois ele diz, quando você experimenta, você vai gostar. E quando você vai gostando desse experimento, você tem que se dedicar para que você aprofunde nele todo o conhecimento dele, para que você viva como ele viveu, ensinando as pessoas a praticar o que você já pratica. Vamos lá, 8. Ao que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o liberalmente. E que preside com cuidado, e que insista a misericórdia com alegria. Paulo está dizendo que exorta tem que ter exortação, mas com deliberidade, presidindo o cuidado, que exercita misericórdia. Vai exortar, tenha misericórdia. Vai exortar, tenha amor. Vai exortar, tenha alegria. Porque toda exortação tem que vir um confronto, vai gerar tristeza, mas ensinando que é por amor, para que gere alegria. 9. O amor seja não fingido. Aborrecer a quem? O mal. E apego-vos ao bem. Amais uns aos outros cordialmente, uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns. Quer viver Cristo? Honre as pessoas como estivesse fazendo para você. Você deseja ser honrado? Honre primeiro. Deseja ser abençoado? Abençoe primeiro. Deseja ter paz? Libere uma paz para alguém. O texto está querendo dizer isso. Se você precisa de honra, honre primeiro. Se você quer uma bênção, abençoe alguém. Porque tudo que você quer, faça isso em outra pessoa, que Deus faz em você. Amai-vos cordialmente uns aos outros em amor fraternal, amor de irmão, não fingido. Não seja um crente mentiroso, porque a igreja de Cristo é uma família. Você está aí? Você está aqui? Amém. Você está pronto para ouvir? Amém.
aprenda uma coisa: a igreja é uma família. E por ser família, a sua família não sendo igreja tem problema? Tem ou não? O filho se chateia com a mãe, com o pai também se chateia com o filho. O filho diz que vai embora, o pai vá. Tem problema ou não tem? O marido da mulher, um olha para a cara do outro, tem hora que diz: vou largar esse traste. Tem ou não tem? Assim é a igreja. Vai ter hora que eu estou com o Eduardo aqui, eu vou me zangar com o Eduardo. Vai ter hora que eu vou me zangar com Tânia. Mas uma igreja que não aplica, não vive o amor verdadeiro, é um amor fingido. Sabe o que vai acontecer se eu estiver vivendo um amor fingido com ela? Ela vai sentar aqui na frente, eu vou preferir sentar no fundo. Só para o pregador naquele dia não dizer assim: diga para o seu irmão que está do lado. Eu vou sentar não, vai que ele mande. Acabar o culto, eu vou me sair logo, para não falar com aquela irmã ou com aquele irmão. Porque é amor fingido. Paulo está dizendo: não viva esse amor fingido. Porque isso não é alguém que está praticando a vontade de Jesus Cristo. Pedro traz Jesus, Jesus foi até quem? Pedro, tu me amas? Agora eu quero saber. Porque você me feriu, me negou. E eu disse para você era para pedir logo perdão. Você não pediu. Tu me ama? Tu sabe, Senhor. Até no final ele diz: tu sabe que eu te amo. Não vão negar mais. Eu agora entendi que eu não posso mais abrir a minha boca fora do tempo. E é melhor esperar as coisas acontecer, para eu não falar uma coisa que eu venha ferir um princípio com o Senhor. Aí Jesus disse: tu me ama, Pedro? Aí ele: tu sabe, Senhor, que eu te amo. Entendeu? Porque o amor ali não era fingido. Porque Jesus poderia dizer: sabe de uma? Vou deixar Pedro quebrar a cara dele. Eu falo cara, irmão, para a expressão no popular. Mas vou deixar ele viver a vida dele. E ele vai ver que ele perdeu a melhor coisa da vida dele. Mas Jesus não faz isso. Porque o amor de Jesus não é fingido. Quer uma senha, irmão? Quando eu não estou bem com a irmã, eu vou chamar a irmã, já que ela não veio até mim. Eu vou chamar o irmão que não veio até mim. Eu vou fazer como Jesus. Porque agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eduardo, meu filho, qual foi o caso que eu estou vendo ser diferente comigo? Precisamos se resolver. Me perdoe. Não, me chateei. Não foi nada não. Então deixa eu te dar um beijinho, meu filho. Te amo. Resolveu? Resolveu. Sabe o que isso criou agora? Mais intimidade. Que ele vai para cá dizendo: não era para ter ido, não era para ter ido. Me confrontou no amor. Porque o amor não foi fingido, porque somos a família. Ei, deixa eu te dar um dardo. Tem crente que recebe aquela placa de um nome de uma igreja, não fala com outro crente, porque o crente não é da mesma igreja. Não dá a paz do Senhor, porque não é da mesma igreja. Deixa eu te dar uma resposta. A igreja sobre essa terra só tem uma, e é Cristo Jesus. Ele é a verdadeira igreja. E se eu e você entender isso, nós não vamos mais aceitar. Nós não vamos mais deixar viver isso no meio de nós. Porque Paulo está esperando que eu mude a minha mentalidade, que eu mude o meu comportamento. Não é a placa de igreja, não é a doutrina da igreja. Se Cristo é a igreja, eu preciso ser igual a Cristo. Porque doutrinas são diferentes, porque são denominação. Mas se é uma igreja, tem que ser a igreja de Jesus. Eu não me vejo, irmão, um irmão de mal com outro irmão na própria igreja. Eu não me vejo, irmão, o irmão de outra igreja não dá a paz do Senhor daquele irmão, porque aquele irmão não conseguiu vestir a roupa até eu fechar os olhos para dizer que é santo. Eu não consigo ver. Aí diz: esse pastor dessa igreja aí prega tudo errado. Errado? Vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai ler a Bíblia. Jesus está diante de um povo dizendo: o meu Pai ocultou para vocês que são sábios e entendidos. Eu vou dar para aqueles que não são. Agora a gente que não são, temos que tomar posse. Sabe qual é o problema? Ouvimos, mas não aprendemos. Ouvimos e não trocamos o fardo. Sabe por quê? Quando uma igreja forte, ela troca o fardo, ela muda a mente, ela muda o comportamento, querido. Agora até aquele que não dava mais a paz do Senhor vai ver você de camiseta e vai dizer: a paz do Senhor, irmão. Sabe por quê? Porque está vendo a glória de Deus se movimentando em você, está vendo os frutos de Deus acontecer por você. Quem pode parar isso? Um dia Pedro foi julgado e levaram até Gamaliel. Gamaliel disse: irmão,
vamos ter cuidado. Porque lembra, um dia Teudas, que é teologia para que você não sabe, mas quem está assistindo for o pastor vai dizer, está dentro da palavra. Teudas se levantou um dia e não foi nada demais. Começou e morreu. Então esses homens, pode ser que seja algum Teudas que está se levantando da vida aí. Então se não for de Deus, vai parar. Aí ele, Gamaliel, como um homem sábio, olha como é um homem que não era da mesma igreja de Jesus, mas ele disse, mas e se for Deus, a gente vai medir força com Deus? Sabe o que Gamaliel está dizendo? Eu prefiro ficar neutro, eu prefiro me dobrar e ficar quietinho. Aí sabe o que fizeram? Deram uma surra naqueles homens, dizendo, não prega o amor de Jesus. Sabe o que eles fizeram, Lenivaldo? Começaram a pregar. Só na saída dele, 3.000 almas se converteu. Passa um texto, 5.000 se converteu. Passa outro texto, 18.000 se converteu. Sabe o que eles começaram a ficar? É Deus. Porque não era, mas se tornaram. Não tinha roupa de crente, mas a glória de Deus se manifestava neles como íntimos de Deus. Porque decidiram trocar o fardo, decidiram mudar a mentalidade. Não vamos viver como o mundo vive, vamos viver como Cristo vive. Deixa falar, irmão, deixa falar. Se você está vestindo uma roupa que não é de crente, deixa falar. O importante é se você está debrulhando o seu entendimento, seu coração e seu comportamento nele, ele vai se levantar em teu favor e vai provar para eles que você é deles. Mas para isso, você precisa de uma coisa nessa noite. Você sabe o que? Eu tenho que te dizer, o que ouve e não pratica, não aprende. O que ouve e não pratica, não aprende. Então se você não ouve, é sinal que eles vão continuar olhando para você dizendo, é a mesma pessoa, não é crente, não mudou nada. Mas se você ouve e pratica, a Bíblia vai deixar bem claro que eles vão ver a glória de Deus sobre vocês. Sabe por quê? Porque o lugar que você chegar, tiver alguém precisando de uma palavra, aquelas pessoas vão fazer o que fizeram com Jesus. Não, depois da irmã Rose ter aqui em casa, que orou, a minha casa mudou. Então ela não é uma mulher qualquer, ela é uma mulher de Deus. Ei, Eduardo chegou na minha casa, orou, mudou a minha casa. Não fale dele não, porque é um homem de Deus. Por quê? Porque levou a glória de Deus para aquele lugar. E o que é que Deus espera? Que eu e você tenha coragem de ouvir e praticar. Porque o problema da igreja é que ouve a mensagem de Deus, mas não pratica. E sabe o que acontece? Deus não tem como te levantar, porque você não foi buscar Ele, não foi transicionar sua mente para Ele, não foi buscar o comportamento dEle para você viver nele. Só porque enquanto Ele está preso na roupa, enquanto está preso no sapato de bico de onça, ei, deixa eu te dizer, você tem que estar preso em alma, amar pessoas, amar vida. E quando ele está preocupado se a parede está preta, você está dizendo, Senhor, me leva uma casa para eu dar uma palavra, me leva uma casa para eu dar um abraço, me leva, me usa para que eu coloque a minha mão e o Senhor se manifeste. Eu não quero brigar com coisas supérfluas, eu quero estar eu quero estar na vontade de Deus, eu quero ser alguém que mudou meu fardo. É isso, irmão, que precisa. Ah, pastor, mas eu não sei falar bem. Aprenda a falar o que você ouve, pratica o que você ouve, porque isso vai dar no caminho certo. Sabe por quê? Pedro era quase analfabeto, mas tudo que Jesus falou, ele a ouviu e aprendeu a praticar. Sabe qual é o problema da igreja? É isso, que ouve, na hora de colocar em prática, não coloca. Está na casa de alguém que está com enfermidade. Ei, Deus está esperando você orar. Deus não está esperando o gravateiro chegar lá. Deus não está só esperando o pastor Alex chegar lá. Deus está dizendo, é com você. Bota a mão, crente, ora, para Deus se manifestar, para que as pessoas olhem para você dizendo, não tem roupa de crente, mas Deus se manifesta pelo aquele crente. Ou você quer ser o crente que só vai ouvir palavra, Jesus salva, aquela palavra mansa. É bom você estar aqui porque o Senhor é bom. Eu não quero, quero estar inserido, Eduardo, junto com Ele. Não perca a oportunidade, meu irmão. São poucas. Então eu preciso ouvir essa palavra que Paulo está dizendo. Se Deus me chamou para ensinar, eu vou ensinar e vou me aprofundar no ensino, porque eu experimentei qual é a boa, perfeita e a vontade de Deus. Se Deus me deu o dom de falar em línguas, eu vou buscar mais ainda falar em línguas.
Se Deus me buscou um dom de interpretação, eu vou buscar mais ainda, porque eu experimentei. Paulo está dizendo, quando você transiciona no mundo espiritual, ei, se abre o céu e Deus opera através de você. Sabe por quê? Porque você ouviu e você decidiu, não vivo mais com as coisas desse mundo. Eu troquei o meu fardo. Agora que me vê, não vê mais o Alex, vê agora um homem que tem intimidade com Deus. Um dia, Coré se levantou contra Moisés, dizendo: Moisés está velho, o mesmo Deus que fala com Moisés fala comigo. Moisés disse: pega o seu cessário. Quem Deus fala, Deus vai falar através do cessário. Sabe o que aconteceu? A terra se rasgou, engoliu Coré, a sua família e todos que foram para o lado de Coré. Sabe por quê? Quem Deus chama, Deus garante. Quem Deus chama para ser usado, Deus vai usar. Sabe por quê? A Bíblia deixa bem claro que Moisés era um homem firme nas coisas de Deus. Em outra tradução, Moisés não ia negociar, não ia afogar. Tanto que ele diz: Senhor, é melhor meu irmão falar, porque eu tenho uma boca pesada com palavras. Porque o que ele dissesse, meu irmão, poderia matar um nas palavras. Aí Deus disse: Arão pode falar para você ou para o povo, mas é você que vai me ouvir dizer para Arão, porque eu vos escolhi. Fica de pé. Cutuca do vizinho e diz assim: ó, troque o fardo. Não aceite as coisas desse mundo. Renove a sua mente. Renova seu comportamento. Diga para ele: metanoia. Deus espera de uma metanoia sobre a sua vida. Que um derramar do céu aconteça sobre a sua vida. Diga para ela como um profeta, para ele como um profeta, que aconteça um dínamos sobre a sua vida, poder e autoridade. Não se ache que é menor que qualquer um. Seja servo em Cristo Jesus, porque se você obedecer, você verá a glória dele. Aleluia! Aplauda ele, querido, aplauda ele. Aleluia!